de Canaã. A gente vai estar gravando agora o nosso podcast, que é o Cidscast, e a gente busca alcançar mais pessoas, trazer temas para vocês comentarem. Eu não vou estar aqui sozinho, vou apresentar agora para vocês o Douglas e a Patrícia. Se apresenta aí, pessoal. Oi, gente, tudo bom com vocês? A gente tá bem também, viu? Nós estamos aqui para gravar nosso primeiro Cidscast. Nós esperamos que vocês gostem muito, tá certo? Que vocês contribuam com a gente e aproveitem demais. Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos na área aqui para compor a mesa. Eu espero que vocês sejam abençoados no nosso podcast e que espero que Jesus abençoe vocês poderosamente. Amém. Bom, pessoal, hoje nós estamos trazendo um debate que está sendo falado muito hoje em dia, que é aquela questão das vidas que importam, se todas as vidas importam realmente para Deus. A gente vai trazer alguns embasamentos bíblicos, vai ficar comentando, tá? Então, sinta-se à vontade, escute esse podcast enquanto você está fazendo alguma atividade da sua rotina, relaxe. E, se possível, comente também com seus amigos, compartilhem. E o nosso objetivo é alcançar cada vez mais vidas. Então vamos para o assunto de hoje. Todas as vidas importam para Deus. Quem estava no último culto da integração, esse foi o tema principal da pauta falada, que como todas as vidas importam, não A nem B, mas todas as vidas em si importam para Deus. Então a gente vai estar começando agora esse Cidcast, tá? Com o primeiro assunto, que é o verdadeiro amor de Deus. Como nós sabemos, o principal versículo que fala do amor de Deus, que é muito falado, que é o João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito por nós. Mas, para iniciar falando e para abrir já logo em seguida para o debate, para a Patrícia e para o Douglas começarem, eu queria abordando com vocês o que está no versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse versículo, para mim, é a resposta principal. O 16, ele vai falar mais a fundo, mas o 17 é onde a gente encontra realmente essa resposta de como Deus amou o nosso mundo, que é justamente nos dar a salvação. Esse é o maior exemplo de amor, porque é onde ele se encontra e ele quer nos levar junto com ele. Realmente é um tema bastante discutido, principalmente nesse período agora, sabe? Que realmente a gente vê muitas pautas sendo levantadas sobre isso. Mas o que é mais interessante que nós queremos tratar, a gente não vem afrontar ninguém, gente, através desse podcast. A gente apenas queremos mostrar para vocês de uma forma mais simples e específica. Lembrando que nós não somos nem os mestres da palavra, sabe? Somos apenas pessoas comuns que buscam, através da palavra, transmitir aquilo que nós aprendemos, né? E sobre a primeira pauta levantada, né? O verdadeiro amor de Deus, sabe? A gente vê aquele versículo de João 3,16 que as pessoas pregam esse amor de Deus, né? Porque Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, sabe? Mas será se Deus mandou esse Filho para todas as pessoas? Será se esse Deus ama todas as pessoas e se esse Jesus, o Filho, né, veio realmente para todas as pessoas, sabe? Mas o que eu queria levantar começando trazer uma base bíblica, se encontra no livro de 1 João, né, na carta de 1 João 3,16, né? Não é o Evangelho de João, gente, é a primeira carta de João 3,16 que fala o seguinte, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Aqui a gente estamos vendo uma ação, sabe? O que é o amor de Deus? A gente vê primeiro o que o amor de Deus fez pela gente. Como a gente conhece esse amor de Deus é através de uma ação, gente. O amor é o que ele faz, sabe? E Deus realmente, ele ama a gente, né? Respondendo à pergunta, Deus ama todas as pessoas, Douglas? Sim, Deus ama todas as pessoas. Mas como você consegue provar isso? A gente vai tentar responder de várias formas através desse podcast, né? E uma das principais formas que a gente consegue entender é esse ponto, que Deus ama todas as pessoas ao ponto de mandar seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que ele é a própria e principal prova do amor de Deus para todos os seres humanos. Como nós sabemos, nós somos seres pecaminosos, desde o Éden, sabe? Quando Adão e Eva comeram do fruto, ali o pecado já habitou em nós, né? Porque a gente viu que quando Adão e Eva estavam no jardim,
ele estava perto da árvore da vida. Ali não havia pecado. Mas a partir do ponto que eles desobedeceram a Deus, o pecado habitou neles, e assim, como nós somos descendência de Adão e Eva, o pecado também habita em nós, sabe? Então, então assim como Deus expulsou Adão e Eva do jardim, ele por si só, por nós sermos descendência deles, teria que nos expulsar também, né, do paraíso. Mas Deus ama tanto a sua criatura que mandou o seu filho Jesus para se compadecer por nós na cruz do Calvário, sabe, gente? E mais importante é que a ação que Jesus veio, sabe? O que o amor de Deus fez por nós na forma de ação. E isso é uma coisa importante a se tratar. Do amor de Deus, de uma forma de uma ação específica, de um sacrifício, de uma morte de um ser divino que Jesus Cristo era, um que não tinha um pecado que pisou aqui na terra, sabe? E era esse amor uma forma de ação, né? Que Deus amou todo o mundo realmente, e que deu o seu próprio filho para nós, para nos salvar, né? Para que a gente pudesse ter acesso à vida eterna através da misericórdia, sabe? Eu achei legal a parte que tu falou, Douglas, que realmente Jesus e Deus, eles amam todas as pessoas. E isso quer dizer o quê? Que eles não fazem a acepção, não é? Ele não ama mais um, mais outro. Jesus, ele realmente veio para os pecadores. Então, quem são os pecadores, né? Eu queria que a gente falasse lá em Romanos 3:23, que fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quem são essas pessoas que pecaram? Todos, todos do mundo. E para quem Jesus veio? Veio para os pecadores, que somos nós. Então, realmente a nossa pauta fala, todas as vidas, elas importam para Deus. Normalmente a gente vê que a sociedade, nós como somos pecadores, e a sociedade ela é feita de pessoas pecadoras, elas fazem distinção, elas fazem a acepção de pessoa. E o que é a acepção de pessoa? Para quem não está dentro do contexto, né, cristão, que não conhece essas palavras, é tratar uma pessoa de forma diferente, usando medidas diferentes para julgar tais pessoas. O Douglas, o Luiz, eles são meus amigos. Se eles fizerem algo errado, eu vou deixar, tá tudo bem, porque eles são meus amigos, porque eu gosto deles. Mas outra pessoa que não é minha amiga fez algo de errado, eu já julgo, eu já condeno essa pessoa. Isso é o ato de fazer acepção de pessoas. Já Deus, ele não faz isso. Eu queria falar também um versículo que está lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 45, 44 a 45, na verdade, que diz assim: eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Deste modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai, que está no céu. Pois ele dá luz ao sol, tanto aos maus como aos bons. Faz chover tanto sobre justos como injustos. Então você vê que Deus, ele não age de forma diferente, né? Ele faz as coisas acontecerem também ao justo e ao injusto, porque ele é um Deus justo. Ele não pode negar a si mesmo. Como Deus também é um Deus amoroso, misericordioso, ele é um Deus justo. E também ele fala, né, que como nós somos cristãos, como nós seguimos a Jesus, nós devemos também fazer o quê? Ser também imparciais, ou tratar as pessoas de forma igual, né? Que assim nós vamos demonstrar quem é o Senhor, assim nós vamos demonstrar que nós somos filhos de Deus. Além de Deus ser uma pessoa, ser um Deus justo, que não faz acepção de pessoas, ele condena quem faz, né? Lá em Tiago, Tiago, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas se mostram favorecidos a algumas pessoas, mas se vocês se mostrarem favorecidos a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Então, isso favorecer uns e desfavorecer outros não é algo que Jesus ele queira, porque ele tratou todos com igualdade. Seria muito ruim se Jesus ele viesse ao mundo e tratasse pessoas melhores do que as outras. E o que foi que ele não fez, né? Eu também, lá em Romanos, capítulo 5, se vocês quiserem abrir aí em casa, tá certo? Para ir acompanhando. Aqui eu e os meninos, nós vamos muito citar a palavra de Deus, porque ela é o nosso guia, né? Não adianta a gente vir aqui
né, meninos? Falar coisas da nossa cabeça, porque com certeza não vai interessar a vocês. Lá em Romanos 5, aí o versículo é o 7, fala assim, ó. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Aí o versículo 8 é o versículo chave que eu queria mostrar para vocês. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, muitas vezes, nós cristãos podemos nos achar ou os queridinhos, porque nós fomos salvos, nós estamos dentro da igreja, a gente participa da igreja, a gente trabalha, mas Deus ele nos amou não foi quando a gente entrou na igreja. Deus ele já nos amava quando nós estávamos lá na escuridão, lá no pecado. E assim como ele nos amou lá, ele também ama as pessoas que estão lá. E ele, com sua grande misericórdia e bondade, ele quer que elas venham também para a luz, assim como nós estamos, né? Como eu falei, esses pecadores são todos os pecadores que lá em Romanos 3:23 falou. É interessante também falar nisso, já que foi levantado, que o Deus é o próprio amor, sabe, gente? Deus é a própria imagem do amor, sabe? E a gente pode ver isso continuando na carta de 1 João, no capítulo 4, né? Se algumas Bíblias têm um tema, né, gente? Você sabe sua Bíblia que está em casa, que você está em casa e tem um tema, mas na minha tem um tema. 1 João capítulo 4, que o tema, a partir do versículo 7, é o amor de Deus, né? Que ele vai falar um pouco sobre isso. O que é mais interessante é que o amor de Deus nos ensina, quando nós conhecemos o amor de Deus, né? Ele nos ensina a amar as pessoas também, sabe? Sim. E não só como cristão, gente. Assim, o amor é essencial para todos os seres humanos. A gente, principalmente hoje, vê essa geração, essas décadas, vê realmente muitas crises, muitas mortes por problemas psicológicos, crises emocionais, sabe? E se a gente parar para pensar, muitas dessas pessoas com relatos meio que suicidas, essas coisas, o texto delas é porque faltava amor dentro de casa, faltava amor onde na escola, na faculdade, no trabalho. E E isso, empatia também, né? empatia também, exatamente, pela a dor do próximo, sabe? E isso, essa falta do amor, acaba tirando o prazer da vida das pessoas, né? Mas como eu, você que está em casa, nós que estamos aqui comentando para vocês, nós conhecemos o amor de Deus. E isso nos faz amar as pessoas, sabe? E é isso que Deus quer da gente. Ele primeiro nos ama, nos traz para perto dele, e quando nós estamos perto dele, perto do verdadeiro amor, que é a pessoa de Cristo, nós começamos a amar as pessoas como ele nos ama. E isso é interessante. E para não ficar apenas nas minhas palavras, em 1 João, capítulo 4, versículo 7, vai falar: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabe, gente? E isso é a própria imagem, sabe? Quando nós conhecemos a Deus, nós começamos a transmitir aquilo. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, quem me conhece sabe, principalmente nesse período de quarentena, que é você transmite aquilo que você absorve, sabe? E isso tem que ser relevante para a nossa vida. Transmitir aquilo que a gente procura alimentar. Mas a pergunta é, o que nós temos alimentado? O que a gente tem engolido de conteúdo nesses períodos? O que a gente gasta tempo nesse período quando nós estamos em casa? Será que realmente a gente estamos buscando alimentar o nosso lado espiritual para poder transmitir essas coisas espirituais para as pessoas? Será que nós realmente estamos buscando esse amor de Deus para poder transmitir o amor de Deus para as pessoas, sabe? Porque é isso que Deus quer da gente, amar uns aos outros, como ele nos amou, sabe? Amar o próximo como nós nos amamos, sabe, gente? E é isso, é incrível. E para resumir um pouco do que a gente já falou até aqui, é interessante que a gente aprendeu o que é o amor de Deus. O amor de Deus primeiro nos salva, né? A gente viu que ele mandou Jesus para poder perdoar os nossos pecados. Então, primeiro, o amor de Deus, ele nos salva. E ele quer que nós sejamos salvos. O segundo é demonstrado com ações. Que o amor de Deus é demonstrado com ações.
o envio de Jesus à Terra, sabe? É uma ação que ele fez para que nós, seres humanos, pudéssemos observar fisicamente e espiritualmente o amor de Deus em nós, por nós, no caso. E o terceiro ponto é que ele nos ensina a amar as pessoas. Ele nos ensina o que é o amor, sabe? E isso que a gente temos que levar para nossas vidas, né? E principalmente no quarto ponto é que o amor de Deus nos mostra quem verdadeiramente nós somos, sabe? Porque a partir do ponto que nós conhecemos esse amor de Deus, nós, por si só, começamos a amar as pessoas. E quando nós começamos a amar essas pessoas, nós conhecemos, nós se encontramos em Deus e nessas ações, vendo que realmente nós somos luz para essas pessoas e assim nós temos que ser. Tu falou esses 4 pontos, e um quinto ponto que eu pude acrescentar seria que, através do amor de Deus que nós demonstramos, a gente pode trazer as pessoas para Jesus, não é? Isso. Através de a gente demonstrar o amor de Deus, as pessoas vão ver o como é bom estar na presença de Deus e como Jesus, ele nos ama e como nós somos privilegiados por ter esse amor, porque nós não merecemos, né? O amor de Deus foi realmente totalmente pela graça dele. E eu estava até, na hora que tu estava falando, eu estava procurando aqui, e lá em João 13, 34, 35, fala exatamente isso que tu estava falando, assim. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, é aquela velha história que a gente conhece a árvore pelos seus frutos, né? Nós conhecemos um cristão quando ele demonstra o amor que Deus ele colocou no seu coração, porque só pode dar amor quem tem o amor, né? E o amor quem é? Deus é o amor. Jesus é o amor. E através dessas atitudes, o mundo vai ver que nós somos discípulos de Jesus e o mundo vai ver quem é Jesus através de nós. Que o cristão ele tem que ser super preocupado com isso, né? Será que com as minhas atitudes, será que com o meu jeito, com as minhas falas, com meus posicionamentos, eu estou demonstrando quem é Deus verdadeiramente? Não é o Deus que eu crio na minha mente, mas é o Deus que a Bíblia fala quem ele é. É muito importante isso. Isso. Tem até uma frase do Billy Graham, se eu não me engano, as coisas que é do Billy Graham, que ele fala, né, que evangelismo é um mendigo dizendo para o outro onde encontrar pão, sabe? E isso realmente se encaixa perfeitamente. Quando nós conhecemos o amor de Deus, é como se fosse um alimento, né? E a gente tem várias pessoas no mundo ao todo, nossos amigos da faculdade, dentro de casa mesmo, do trabalho, que estão passando fome de amor, sabe? Estão necessitando realmente desse amor. Então, quando nós encontramos esse amor de Deus, que é esse pão, se nós amamos essas pessoas, nós iremos lá e mostrar: toma esse pão vai saciar a tua fome, esse pão vai encher, e se você comer desse pão, você nunca mais terá fome. Porque quando o amor de Deus entra em nós, cara, é incrível. É incrível, é incrível. A gente, quem tá aqui, nós que estamos um pouco mais tempo, sabe? Nós vê o amor de Deus de várias formas em nossa vida, sabe? E se olhar para trás da minha vida, com a que eu tô hoje vivendo, cara, eu vejo se realmente não fosse o amor de Deus, onde nós estávamos, né, gente? Quem seria nós? O que nós estamos fazendo das nossas vidas? Bom, pessoal, aqui, como a gente já viu nessa primeira pauta, nós esperamos que todos entenderam, né, o que é o amor de Deus, porque é importante nosso tema tratar, né, sobre isso, de todas as vidas importam para Deus. E realmente essa primeira pauta de conhecer o verdadeiro amor de Deus. Agora, a segunda pauta que nós vamos levantar aqui é meio que uma frase que bastantes pessoas conhecem, sabe? Mundialmente falada, que é: Deus ama o pecador e odeia o pecado. Vamos comentar sobre. Bom, pessoal, para começar sobre esse tema, que é um tema que é muito falado, até justamente sobre a ira de Deus, para trazer essa reflexão, a gente foi pesquisar na internet, alguns comentários, enfim. Eu queria começar com vocês abordando justamente o versículo 18, que está no Evangelho de João, no capítulo 3, que fala: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto
não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação está que a luz veio ao mundo, e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E aqui está no ponto da reflexão. Quando a gente fala que Deus ama a todos, a gente já ouviu já no bloco passado justamente sobre o amor de Deus sobre todos, né? Aquilo que Deus faz por todos nós. Mas aqui nesse versículo eu quis trazer esses dois versículos porque ele mostra o contraponto, digamos assim, que é justamente aquele que não ama a Deus sendo com reciprocidade, apesar de a gente ter o livro de Provérbios já falando, Salomão abordando esse ponto de que Deus, ainda assim como nosso Pai, nos amará de volta, ainda assim eu quis trazer esse ponto justamente com relação ao pecado. Geralmente as pessoas que elas amam o pecado, elas acabam substituindo, digamos assim, o valoroso amor de Deus, aquele que nos preenche e que mudou a nossa vida. Com essa troca, elas justamente buscam se afastar mais do amor de Deus. Então, o que nós queremos falar aqui? Em nenhum momento da Bíblia nós podemos ver Deus encorajando o pecado. Não, a gente sempre vê ele nos dando aquele que deve ser feito, deve ser visto como bom ou ruim. Mas em nenhum momento Deus nos diz que aquele que ama, que é pecador, será destruído, não. E para justamente fazer esse contraponto, eu queria trazer com vocês um versículo que eu até me surpreendi, mas que eu vi que ele é muito falado, que está no mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, só que no versículo 36, que eu vi pessoas comentando, é a ira de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus sobre ele permanece? Tem certeza que Deus ama todas as pessoas realmente? Como assim a ira de Deus vai permanecer sobre ele? Ele só vai amar quem amar ele de volta? Não. A gente se acostumou muito, inclusive agora na nossa geração, de apenas ver as coisas em pontos específicos, não ler as matérias completas e buscar sempre atalhos para ter conclusões, certamente, saber debater sobre um assunto, mesmo que seja algo precipitado. E a resposta desse versículo está justamente nos versículos anteriores, que ele, na hora que Jesus estava explicando para Nicodemos como se daria essa troca, como você faria para nascer de novo. Nicodemos pergunta, tem como o homem já velho entrar de volta no ventre da mãe? Não é assim que funciona. E nesse versículo 5 e no versículo 6, Jesus vai explicar justamente sobre isso. O que é isso? Na verdade, digo que aquele que não nascer na água e do Espírito não pode adentrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Esse versículo aqui, especificamente, onde ele está falando que a ira de Deus irá permanecer, no caso, ele está falando daquilo que todos nós já sabemos, que a ira de Deus não é, se bem uma ira, mas é justamente o pecado de Adão, que como todos nós somos descendentes deste pecado, a nossa carne já nasce impura. Então, a ira de Deus, neste caso, não é que irá permanecer, porque todos nós já somos, mas ele está falando sobre o homem que não nasceu de novo, sobre a água e sobre o Espírito. Dessa forma, a carne continua sendo carne, e não o Espírito. Por isso, não poderá adentrar no reino dos céus, porque não conhece a água nem o Espírito. Então, esse versículo 36, ele não está falando da ira de Deus, a ira de Deus sobre o homem que irá permanecer, digamos assim, que Deus vai continuar se irando porque o homem não amou ele de volta. Não, Deus vai continuar nos amando, só que esse versículo 36, já dando a resposta para vocês, se encontra a resposta dele no versículo 5 e 6, que é justamente o homem que não nascer de novo vai continuar sendo a carne e vai continuar sendo o fruto do pecado, que algo que já foi que está bem nos primórdios da Bíblia, que foi o pecado de Adão, e assim a carne continua. Pronto, sobre esse versículo, né, que tu citou, Luiz, também nós podemos ver de uma forma que nós agora, graças a Jesus, né, depois da morte dele, depois da vinda de Jesus e da sua ressurreição, nós estamos vivendo na época da graça, não é?
realmente no Antigo Testamento, antes do Senhor ter vindo aqui na Terra, realmente pecou, a ira do Senhor ia vir sobre ele, até porque muita- muitas pessoas na Bíblia, quando Jesus ele falava, essa pessoa é cega, essa pessoa é leprosa, eles falavam, então alguém da família dele fez alguma coisa e caiu sobre ele a justiça, a ira de Deus, né? Eles viam muito assim, porque na época da lei era tipo olho por olho, dente por dente, né? Pecou realmente você, a ira de Deus ia cair sobre você. Mas já que agora nós estamos na época da graça, então nós podemos ver que a misericórdia do Senhor ele está pairando sobre a humanidade. Porém, vai acontecer uma época que essa graça ela vai acabar. Por quê? Porque todos nós sabemos que Jesus ele vai voltar para resgatar a sua igreja. Então vai acontecer o arrebatamento, vai acontecer muitas coisas depois. E sobre tudo isso, no final vai ter o juízo final, não é? Que o Senhor ele vai separar, o que a Bíblia fala, o joio do trigo. As pessoas que quiseram ficar com Jesus, as pessoas que foram atraídas a Jesus e quiseram ficar, e as pessoas que ouviram falar quem era Jesus e realmente não quis saber dele, negaram o amor de Cristo, sabendo quem era ele, sabendo o porquê ele tinha vindo e, tipo, a gente sabe que muitas pessoas elas têm conhecimento de quem é Jesus, mas preferem ficar na vida que elas têm. Então escolhem a si mesmas, né? E nesse dia do juízo final, realmente a ira de Deus, ela recairá na vida dessas pessoas. Por quê? Porque Deus ele é justo. Ele não pode tratar com imparcialidade, como a gente falou no começo, né? A justiça de Deus. Então, ele ama sim os pecadores, porque nós estamos na graça do Senhor, na época da misericórdia, que o Senhor ele está abrindo o seu reino para essas pessoas, para todos os pecadores, mas vai ter um dia que, depois do arrebatamento da igreja, depois, quando chegar no grande trono branco, que nós estaremos de frente para o Senhor, uns estarão justificados pelo sangue de Jesus, então, não por nossos méritos, porque nós sabemos que nós somos pecadores, mas pelos méritos de Jesus em nós poderemos entrar no céu, e as pessoas que não têm essa justificação através do sangue de Jesus, realmente não poderão e estarão sobre a ira de Deus. Sim, sim, perfeito, perfeito. É que foi falado. Interessante esse levantamento que a Patrícia trouxe a respeito desse Deus de justiça, né? Porque, assim, no meu ver, pessoal, eu acho que o maior erro da nossa geração hoje cristã é pregar muito o Deus de amor e não o Deus da justiça. Por quê? A gente vê muito essa questão hoje em dia de pregar um Deus de amor, um Deus que ama, um Deus que perdoa, mas também nós esquecemos que nós servimos um Deus justo, sabe? Um Deus que traz a sua justiça para nós, sabe? Mas, Douglas, onde entra a misericórdia, sabe? Nós também temos um Deus misericordioso. Pronto. Esse é um ponto bastante relevante e um dos principais sobre esse tema. Por quê? Existe uma palavra entre essa divisão da justiça de Deus cair sobre os pecadores e a justiça de Deus ser anulada pela misericórdia do sacrifício de Jesus, que a palavra se chama arrependimento. Como assim? Como a Patrícia falou, né, que Jesus vai vir e levar a sua igreja. Quem é a igreja? Aquele povo que se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo, né? Então essa palavra arrependimento, a gente vê uma palavra qualquer, mas o significado dela, cara, transforma e muda a nossa vida e o nosso destino. Quando a gente se arrepende verdadeiramente dos nossos pecados, nós conhecemos a Cristo, né? E tem essa diferença da justiça de Deus. Nós temos um Deus justo, gente. Nós temos esse Deus justo e realmente esse Deus que pratica essa justiça, sabe? E isso, a gente vê as pessoas falando, porque essas coisas acontecem, sabe? Não é um Deus amoroso, não é um Deus que ama as pessoas e porque as coisas acontecem com tais pessoas, sabe? Mas uma coisa é diferente da outra, porque a gente vai até tratar no próximo ponto, a gente está dando só um spoilerzinho para vocês, de um tópico muito, muito bom e importante. Mas falando esse aqui, que Deus é um Deus de justiça também, um Deus amoroso, mas um Deus de justiça acima de tudo. E como a gente estava falando, que Deus realmente, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado.
E isso a gente pode ver em várias passagens da Bíblia. E o que eu queria levantar com vocês aqui era Salmos, lá no livro de Salmos, capítulo 5, versículo 5, que fala o seguinte: os arrogantes não são aceitos na tua presença. Eu odeio todos os que praticam o mal. Aqui a gente estamos vendo atitudes, né? A parte B. Eu odeio todos os mal. Que é Deus falando, né? A partir desse salmo. E isso a gente vê Deus odiando a ação. Mas Deus não está odiando a pessoa específica. Deus fala, ó, eu não vou odiar você, porque se falasse assim, eu odeio as pessoas que fazem o mal. Não. A palavra fala que eu odeio o mal, né? E essas pessoas vão sofrer a ira de Deus, sabe? Se não se arrependerem. E isso é importante a gente tratar, porque Deus vai continuar nos amando, mesmo nós errando, mesmo nós vacilando no mesmo pecado, às vezes, muitas vezes, né? Porque é engraçado que às vezes, muitas de nós mesmo comete um pecado, a gente pede perdão a Deus e várias vezes a gente volta a cometer o mesmo pecado, sabe? Mas isso, ao passar do tempo, nós vamos melhorando a nossa vida, né? E isso é uma prova que Deus aborrece as nossas atitudes, né? Aborrece nossos atos, sabe? E o que eu queria trazer também é bastante conhecido, que é no caso de Nínive, sabe? Se vocês não conhecem, lá em Jonas, capítulo 4, se eu não me engano, no final, a gente é um texto bastante conhecido a respeito da cidade de Nínive, né? Que era uma cidade realmente horrenda, que realmente as pessoas não aceitavam conhecer a palavra de Deus, que vivia em pecado, todos os povos, todas as pessoas viviam em pecado, sabe? Até o ponto que Deus mandou Jonas ir para Nínive, né? E Jonas não foi. Jonas foi para Tarsis, né? E nisso a gente vê que o depois que isso acontece, porque a gente vê que Jonas trocou o caminho na hora, no mar, né, do barco, e foi para Tarsis. Aí nesse período, quando ele estava chegando em Tarsis, pá, foi engolido pela baleia, né? E a baleia cuspiu Jonas aonde? Em Nínive. E Jonas tinha medo de Nínive, né? Que ninguém queria ir para lá. Aí Jonas chegou, pregou dizendo que Deus ia destruir eles, ia destruir aquela cidade, ia fazer grandes coisas horrendas e que o povo ia sofrer muito. Mas o rei lá, junto com o povo, ele quando Jonas chegou falando essas coisas para o povo de Nínive, o rei do local, ele tomou uma atitude que era o qual? Fala para o povo que nós temos que se arrepender. Fala para o povo que nós temos que se prostrar diante desse Deus. Fala para o povo que nós temos que deixar as atitudes horrendas que nós tínhamos, sabe? E o povo todo abraçou essa causa, porque o povo estava com medo. Porque Jonas, um cara de Deus, era bastante conhecido naquele local, naquela época, por ser realmente um cara usado por Deus. E quando Jonas chega em Nínive falando essas coisas, o povo fica com medo, o rei fica com medo. Os mestres da época religiosos ficaram com medo, porque realmente isso ia acontecer, né? Aí o ponto é que o povo todo de Nínive começou a reconhecer que voltar para Deus, começaram a se prostrar para Deus, ao ponto deles deixarem suas vestes e usarem trajes, panos velhos, sabe? Até o rei começou a usar pano, né? E o que aconteceu, Douglas? Deus não destruiu Nínive. Ao ponto de as atitudes dele, ele viu sobre aquilo. Deus viu que o povo se arrependeu, sabe? Então, Deus não destruiu Nínive porque o arrependimento deles foi no momento certo. Foi atrasado, porque demorou muito, né? Imagina o povo todo pecando, tendo prazer naquelas coisas. Deus ia destruir Nínive. Mas eles se arrependeram. E Deus perdoou Nínive, sabe? Isso é importante, a palavra arrependimento. Por causa dessa palavra, porque as atitudes deles realmente se arrependeram, Deus não destruiu uma cidade inteira. Sabe, gente? E é por isso que nós temos que levar esse tema para nossas vidas, né? Realmente, Deus amava aquelas pessoas. Deus amava todo o povo de Nínive. Mas Deus odiava o pecado deles. E quando o povo de Nínive deixou o pecado, Deus desceu a sua misericórdia sobre eles e amou de uma forma mais intensa
aquele povo, sabe? Arrependimento é a palavra. Arrependimento que nós temos que mostrar para as pessoas. E é isso que o evangelho nos faz. Isso que é amar as pessoas. É bem rapidinho, porque eu não tinha lembrado dessa história mesmo de Nínive e Jonas. E o legal dessa história é porque Nínive era uma cidade que ela era uma cidade muito bruta. Eles faziam, era uma cidade que hoje em dia, a gente ficaria abismado com o que eles faziam, né? Era um povo que matavam crianças, era um povo que sacrificavam crianças, principalmente as crianças de outros povos, não é? Não era uma criança da cidade deles. Eles, quando ganhavam uma guerra, destruíam tudo. E Jonas, no começo, ele não queria ir para a cidade, além do medo, né? Era porque ele também tinha muita raiva dessa cidade. Ele não entendia o porquê Deus queria que aquela cidade se convertesse, porque aquela cidade era horrível, aquelas pessoas eram muito, muito pecadoras, então elas não mereciam o favor e a misericórdia de Deus. E no final do livro de Jonas, é muito interessante porque Jonas, ele faz de tudo para não ir a Nínive, porque ele não entende por que Deus quer isso, ele fica contradizendo a Deus, e no final acontece uma coisa muito legal, que é as pessoas se convertem, como o Douglas falou, né? As pessoas, elas caem em si e aceitam realmente a palavra que Jonas levou de Deus, de se arrependam, falando de Deus, do que Deus ia fazer, do Deus que ia salvar elas, que ia redimir elas, e elas caíram em si. E também o Deus que iria punir elas, né? Porque Jonas está no Velho Testamento e realmente era assim que acontecia. E no final, Jonas, ele lá super insatisfeito, né? Porque essas pessoas ganharam a remissão delas. E ele adormece. Deus faz crescer uma árvore. Na verdade, a árvore já está lá e ele adormece naquela árvore. Eu esqueci o nome da árvore, mas ele adormece na sombra daquela árvore. E quando ele adormece, Deus faz aquela árvore secar. E ele fica no sol. Ele fica no sol e ele já acorda reclamando. Então, e Deus fala: você reclama, né, sobre o sol, sobre tudo isso que está acontecendo com você, né, coisas ruins, mas você não enxerga que coisas ruins também iriam acontecer com aquelas pessoas. Então, quando é a sua vida, você se importa, né? Quando é a vida dos outros, você não se importa. E é isso que, no final, Deus quer passar. Que até o pior dos pecadores, se arrepender dos seus pecados e conhecer a Jesus e crer em Jesus e viver a sua vida para Jesus, ele pode sim ser redimido. E não importa se eu, se o Douglas, se o Luiz achamos que ele ou ela não são dignos, porque ninguém é, na verdade, digno. Nunca eu fui digna e nunca serei digna. Então, é isso que a história de Jonas ela quer passar, e é muito legal isso. Quando o Douglas falou, eu fiquei, cara, é mesmo, realmente, tudo isso que tá falando, eu não tinha caído na real. Pode falar, Luiz. Pronto, é legal porque a gente começa debatendo sobre um assunto. Eu trouxe aqui algumas reflexões diferentes, mas é engraçado porque eu parei agora para realmente ler aquilo que ia ser a pauta, né? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Se fosse assim, onde é que nós estaríamos? Já pensou se Deus ama, utiliza justamente essa justiça que a gente está acostumada já com as coisas aqui deste mundo? De Deus não amar o pecador, onde é que nós estaríamos? Onde é que nós estaríamos, sendo nós todos pecadores? Então é justamente engraçado porque até o que a Patrícia acabou de dizer, e foi algo que eu percebi agora, né? Onde nós estaríamos se Deus não amasse o pecador? Porque todos nós somos pecadores. E também eu acabei me recordando, já linkando também com o que foi de Jonas, o que foi que Jonas fez, né? Que também no livro do Por que Tardo o Pleno Avivamento, o autor Leonardo Ravenhill, ele vai trazer uma reflexão com o nome do capítulo Dá-me filhos, dá-me filhos, dá-me filhinhos. E nesse capítulo ele vai abordar justamente sobre a importância de nós termos alguém para acompanhar, de termos alguém para passar a palavra do Senhor, termos alguém para apresentar esse amor aqui tão falado para essa pessoa, para fazer com que ela realmente possa entender sobre isso, né?
do versículo 17, que Deus amou o mundo de tal maneira, mas, aliás, que vai explicar o versículo 16, que é justamente isso, no final ele vai falar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa salvação é justamente aquilo que eu já tinha falado, é aquilo que é de melhor que nós podemos desejar. E Jesus sabe que isso é bom para nós. Então é por isso que ele quer nos entregar, ele não quer justamente que nós ficamos aqui perecendo, não, ele nos ama tanto que ele nos quer entregar essa salvação. E que é uma maravilha tão grande, tão imensa, que nós sentimos o desejo de apresentar isso para as outras pessoas. Então, é interessante que até uma vez eu escutei uma amiga minha falar, né? Quando a gente escuta isso, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, né? E o pecador, assim, como seria essa definição? É interessante que a gente sempre, como o Jonas vai pegar, a primeira opção vai ser olhar para o próximo, não olhar para nós. A gente vai sempre olhar para o próximo. O pecador é ele, o pecador não sou eu. Mas quando a gente para observar, realmente a gente nota isso. Que se Deus não amasse o pecador, onde é que nós estaríamos, né? Estaríamos em uma situação bem difícil. Porque o que Deus fez para nos restituir, para pegar onde nós estávamos, realmente foi uma situação bastante diferente. E também, assim como foi abordado no livro, né, e já trazendo aqui, justamente o que eu falei, o que o Leonardo Ravenhill falou, que é pegar pessoas para que nós possamos apresentar esse amor para elas, né? Pegar pessoas para que nós possamos realmente explicar para elas, assim como Cristo nos amou de uma maneira tão intensa, que ele quis nos dar aquilo que há de melhor que possa existir, assim também nós temos o desejo de fazer isso, né? Temos a vontade e temos o dever também de apresentar isso, de sabermos que algo é tão bom, é tão maravilhoso para nós e tem sido tão maravilhoso que nós queremos passar para alguém. Não para que essa pessoa fique abaixo de nós, mas que assim como nós somos, ela possa encontrar o amor de Deus. Assim como nós éramos mais pecadores do que éramos antes, nós queremos que essa pessoa passe a lutar contra isso e possa realmente encontrar aquilo que é a perfeição do Senhor. É isso, pessoal. Alguém vai querer comentar mais sobre isso? Pronto, ó, só para nós terminar a respeito dessa pauta, né, que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, eu queria dar os exemplos, sabe, deixando mais de uma forma mais direta, que está em Provérbios 6, a partir do versículo 16, que fala o seguinte: há 6 coisas que Deus odeia e 7 que ele detesta. Quais são? Versículo 17: olhar altivo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que planeja a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, falsa testemunha, que mente com todo o fôlego, e quem semeia a discórdia entre os irmãos. Acabei de ler aqui na versão judaica, né? Pode estar diferente da Bíblia de vocês que estão ouvindo, mas é no mesmo sentido. O que é interessante, a nenhum momento Deus falou pessoa, né? Aqui ele está falando atitudes, para a gente entender que Deus não vai deixar de amar a pessoa. Ele vai odiar a ação dessa pessoa, né? Que são as ações erradas. Ele fala olhar altivo. Ele não fala a pessoa que tem um olhar altivo, não. Ele só fala a ação dessa pessoa. Então que a gente vai entender de uma forma mais dessa forma, que Deus, ele ama nós, ele ama os pecadores, mas ele odeia o pecado. Ele odeia as coisas que desagradam, vai contra o mandamento dele, sabe? E é isso que nós temos que mostrar para as pessoas. Pronto, gente, agora que nós acabamos de falar dessa pauta sobre o verdadeiro amor de Deus e que Deus ama todos os pecadores, mas odeia o pecado, nós agora vamos falar sobre várias coisas que acontecem na sociedade, né? Coisas que há atitudes que muitas vezes deixam os cristãos revoltados contra as pessoas que fazem as atitudes, principalmente quando eles se sentem atacados, né? Mas eu queria primeiro lembrar que Jesus, ele foi atacado e foi o primeiro a ser atacado, né? E Jesus, ele falou que o mundo realmente odiaria a gente, porque se nós estivéssemos no mundo, o mundo ia nos amar. Mas como nós estamos fora do mundo, não estou falando do mundo físico, literal, mas sim do reino mundano e o reino celestial, né? Assim posso dizer.
Então, o mundo, ele nos odiaria, porque eles odiaram primeiro a Jesus. E Jesus, quando ele foi traído, odiado, ele sabia que o propósito de amar as pessoas seria maior do que se ele odiasse elas de volta, não é? Até porque ele veio para os doentes realmente. E muitas coisas têm acontecido, principalmente em manifestações, principalmente muitas sátiras. Eu lembro que ano passado, no especial de Natal do Porta dos Fundos, eles fizeram uma sátira com o cristianismo, com Jesus. Eu acho também que eles fizeram com outras religiões, mas os cristãos eles se levantaram e começaram a brigar, começaram a se movimentar, dizendo que aquilo era errado. E realmente aquilo fere o que nós acreditamos, né? Porém, e se eu disser para vocês que até a vida daquela pessoa que teve a ideia de fazer aquela sátira, até aquela pessoa que estava representando Jesus ali fazendo coisas horríveis, que o nome do, do especial de Natal era Se Beber Não Sei, né? Elas também importam para Jesus. Muitas vezes a gente se esquece que Paulo, antes de ser um grande evangelista, de ser um grande pregador, de ser um grande homem de Deus que deu a sua vida, que foi provado, que foi chicoteado, que passou por tantas coisas por Jesus, antes de tudo, antes de Jesus se revelar a ele era um dos maiores perseguidores da igreja. E Jesus, ele pegou Paulo para ele e fez dele um grande homem de Deus. Então, eu creio que ao invés da gente se revoltar, ao invés da gente tomar as dores por Deus, porque Deus, ele é o nosso advogado. Deus, ele não precisa que nós advoguemos em questão dele. Deus, ele sabe de todo o mal do mundo. Claro que eu tenho o direito de falar que aquilo é errado, que aquilo é mentira, né? Mas, em vez da gente se revoltar com as pessoas, é muito melhor e também surte muito mais efeito. E eu falo isso, não efeito social ou efeito físico, né, que a gente vê, mas um efeito espiritual, muito mais quando nós nos ajoelhamos e pedimos que Jesus ele dê a misericórdia dele, derrame a misericórdia dele sobre a vida dessas pessoas. Porque essas pessoas, elas estão cegas, assim como nós estávamos cegos antigamente. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu nunca faria isso. Nós faríamos sim, porque como nós éramos pecadores, destituídos da glória de Deus, eles também estavam destituídos da glória de Deus. E Jesus, ele tem poder para transformar essas vidas. Pronto, até sobre isso que a Patrícia tá falando, é engraçado que o que me veio à memória agora sobre esse assunto é justamente a cena que Jesus foi preso, e aliás, estava sendo preso, né? E aí Pedro pegou uma espada e cortou a orelha do soldado, né? E é interessante que essa é a justiça que geralmente a gente está acostumado, né? Que é dar realmente a moeda de troca, dar realmente aquilo que nós achamos que a outra pessoa pode merecer, né? Só que Jesus reprime Pedro e cura o soldado, né? Coloca a orelha de novo no lugar. E até ele fala, né? Essas não são as minhas armas. E inclusive justamente sobre esse assunto, né? Assim, a gente justamente se esquece, né? Daquilo que Jesus entregou, né? Que é justamente até mesmo alguém que estava prendendo ele, estava levando ele preso para o fim que até Cristo mesmo já sabia, que nós já sabemos. Ainda assim, para aquela pessoa, Jesus mostrou misericórdia e realizou um milagre, né? Ele curou o soldado que estava com que ia ter teve, aliás, a orelha cortada, o Pedro, no momento de ira, e Jesus ainda assim mostrou a redenção dele e ainda agiu de uma forma totalmente diferente daquilo que nós pensamos ser o correto, né? Na sociedade que a gente acaba vendo, né? De justiça. E é interessante que quando eu estava pesquisando mais sobre esse assunto, sobre essas sátiras que fazem, e eu achei um ponto em comum. Geralmente essas pessoas que satirizam mais gostam de fazer esse tipo de sátira, gostam de trazer essas afrontas. Geralmente elas têm alguns preceitos, né?
Primeiro, elas não conhecem a Cristo, elas não conhecem a Bíblia, né? Então, dificilmente você vai ver elas satirizando algo, apresentando algum versículo específico. Isso não tem, porque elas não conhecem, então não sabem nem o que falam, né? E segundo, elas sabem justamente que o nome de Jesus Cristo é um nome reconhecido, é um nome falado, é um nome que tem expressividade. Então, se utilizar disso para ganhar mídia é também uma estratégia utilizada. É justamente por isso que até o Porta dos Fundos eles são comuns em fazer isso, né? A gente não vê eles atacando outras religiões com tanta frequência, justamente por causa disso, porque eles sabem que aqui no Brasil é um tema que vai atrair revolta das pessoas e vai tornar um tema comentado, né? É uma das estratégias deles. Antes de eu passar para um exemplo que a gente viu ainda esse ano no desfile das escolas de samba, eu queria puxar de vocês se vocês queriam comentar algo a mais sobre para a gente já entrar no exemplo. Pronto, sobre essa questão do Porta dos Fundos, realmente, cara, tive vários amigos meus cristãos postando, realmente com palavras até ofensivas, né, sobre, mas como eu penso, eu não assisti o vídeo, não me mostrou interesse, até porque depois dessa coisa que teve, essa onda, depois que a galera começou a bater em cima deles, cara, triplicou, acho que foi 3 vezes mais o número de visualizações do vídeo. E era isso que eles queriam, sabe? Eles usaram esse marketing, como o Luiz falou, perfeito aqui no Brasil, conseguiram o triplo de visualizações que tinha, né? Depois do que o pessoal começou a repugnar eles, falar coisas, essas palavras ofensivas, sabe? E como eu penso, cara, tudo em excesso é ruim. Como assim? Às vezes nós olhamos essas coisas, realmente a gente tem que ficar triste. A gente olha essas, realmente, porque nos ataca, né? E às vezes nos fere mesmo. Eu não vou mentir que eu fiquei triste, mas eu não assisti. Eu vi, assim, pelos comentários que as pessoas falavam, resumos desse vídeo proporcionado por eles e tal. Mas o que mais, acho que foi Deus que me deixou no meu coração, que eu mais tive foi pena deles, né? Pena dessa pessoa que teve essa ideia. Porque assim, não vou botar a culpa nos atores, né? Porque eles estão lá para ganhar dinheiro, é meio que o trabalho deles. Mas, infelizmente, eles poderiam meio que se posicionar. Mas não interessa para nós no momento. Mas o que eu tive depois disso foi pena deles. Por quê? Eles estavam ferindo uma grande parte aqui da população brasileira. Se eu não me engano, é a segunda maior religião aqui no Brasil, né? Só perdendo para o catolicismo ainda. Então, ele estava ferindo uma grande massa, sabe? Ferindo a crença de pessoas. E eu vi, o que me deu mais pena foi que eles não sabem o que é o amor, né? Eles não conheceram o amor de Deus. Porque ao ponto que eles fazem algo para ganhar dinheiro, para ganhar visualização, ferindo outras pessoas, eles não amam o próximo. Eles não amam qualquer pessoa, né? Ao ponto de ele fazer coisas ofensivas, desagradáveis, coisas que venham ferir o pessoal, o interior da pessoa, que é o lado espiritual, muitas das vezes, com essas coisas que eles fazem. Eles não têm amor pelas pessoas, eles não conhecem o amor, né? Eles não sabem o que é esse amor que nós estamos falando aqui nesse podcast. Eles não conhecem, sabe? Eles podem até falar de boca para fora, mas eles são vazios por dentro. Porque tem uma coisa dentro de nós que só Deus pode preencher. E Deus só preenche com o amor dele. A gente pode até colocar coisas querendo tampar o buraco que tem dentro de nós. Mas só esse lugar pode ser ocupado apenas por uma pessoa, que é por Deus. Né? Infelizmente, essas pessoas deu pena, cara, deu pena deles depois que eu vi isso aí. Mas que Deus venha abençoar a vida deles, né? Que eles venham ter um encontro com Deus. Nós não podemos odiar eles, sabe? Mas sim orar por eles e lembrar sempre, né? Nós temos um Deus justo e não é nós que fazemos a justiça, é Ele que faz a justiça. Como a Patrícia falou, Ele é o próprio advogado. Então a gente não precisa advogar por ele próprio se defende, né? E nada melhor do que vir ter uma pessoa que próprio se defenda é ele, sabe? E era isso mesmo que queria falar. É A uma Luiz pode... coisa.
eu queria comentar uma coisa que tu falou, Douglas, que realmente as pessoas elas se ofenderam por elas, né? Porque Deus ele não fica menos santo pelo que os outros fazem. A Isso, santidade de Deus é a mesma. exatamente. Eles xingando Jesus, fazendo sátiras. Outra coisa que eu lembro muito bem, que eu assistia quando era muito mais nova, era os Simpsons, né? Que tem até as profecias dos Simpsons, aí, as profetadas deles. Os Simpsons eles sempre fizeram muita sátira contra Deus também. Foi até por isso que eu deixei de assistir. Eu tenho certeza que muitas pessoas também deixaram de assistir. Porque se fere aquilo que eu acredito, então eu prefiro não assistir. Foi exatamente o que tu disse. Muitas pessoas foram lá ver o que o Portas dos Fundos estava fazendo, deu ibope, deu palco para eles, e foi tudo que eles quiseram, ganharam dinheiro em cima das pessoas de quem eles estavam rindo. Então, quando nós vemos que alguma coisa está ferindo quem é Deus e o que nós acreditamos, a gente pode saber que isso não vai ferir quem Deus é, porque Deus ele é santo e a santidade de Deus não pode ser ferida por ninguém, porque ele é santo e acabou. Nós não podemos fazer nada para ele ficar mais ou menos. Ele sempre será santo. E o que nós podemos fazer? Não dar palco para essas coisas, realmente, como o Douglas falou, dá pena e se compadecer das pessoas, porque elas não conhecem quem é Jesus, e com certeza elas não vão ter amor dentro delas e compaixão ou até empatia pela crença das outras pessoas, porque realmente quem dá tudo isso é o dono do amor, que é Deus, né? E se elas não têm Deus, então realmente não vai ter o amor. É isso que eu queria comentar. E aí, Luiz? Pronto, pronto. É até interessante, até sobre essa questão dessa estratégia, né, bolada. Eles fizeram um filme, fizeram um segundo e iam fazer o terceiro. Só que o terceiro foi cancelado. A partir do momento que gerou discussão, gerou ibope. A partir do momento que foi e eles anunciaram o terceiro, que a ideia em si já não era boa, né? Já seria já a cópia de outro, né? E ainda assim, quando pareceu ser algo comum, que as pessoas passaram a não dar mais tanta importância na mídia, foi cancelado, né? Então a gente já pega já isso já como exemplo, né? Em vez de ficar divulgando de qualquer forma, a melhor maneira de fazer com que algo deixe de existir é justamente não falando, né? Que aí esse tema ruim vai acabar perdendo espaço e perdendo espaço de debate. Agora eu vou entrar agora num exemplo que a gente viu ainda esse ano, que é o que acontece no nosso país, carnaval, e as escolas de samba, elas sempre buscam um tema que possa atrair a atenção de quem vai estar assistindo, que possa ganhar repercussão, que possa ser chamada para programas de TV. E uma escola de samba, que, se eu me recordo bem, foi a Mangueira, que quem teve a idealizadora da ideia, que foi justamente Jesus, como seria Jesus nos dias de hoje. Se eu não me engano, era esse o tema. E ele foi idealizado pela Manu da Cuica. Ela deu uma entrevista, tá? E eu assisti essa entrevista até para trazer alguns pontos e tal que eu notei na entrevista dela, que até alguém que para escolher esse tema, né, a gente pensa que até no modo da entrevista ela conhece aquilo que ela está falando, né? Mas vamos lá, pontos que eu achei durante a entrevista. Claramente, a Manu ela não sabia nada da Bíblia. Em nenhum momento ela fala de algum versículo específico que pudesse trazer embasamento para o tema que ela só falava de inclusão, e tentava trazer algo sobre ela até coloca, né, o personagem Jesus, né? Porque ali claramente não é o Jesus que nós conhecemos, Jesus que nós encontramos na Bíblia, porque ficou claro na entrevista de que ela não tinha lido e que ela não sabia daquilo que ela estava abordando, né? Segundo ponto, em um ponto da entrevista, ela falou que teve cuidado com a música, enredo, para que a música não se tornasse uma música gospel, uma música de cunho cristã, fosse samba. É engraçado, né? Porque por mais que seja um Jesus ali, ela foi uma sátira diferente, não foi ridicularizando Jesus, foi tentando trazer para nós uma ideia de que Jesus nos mundos de hoje agiria de uma forma diferente. Ainda assim vai continuar a falar de Jesus, né?
por mais que fosse do mesmo, já que ela aponta sobre alguns preceitos que já foram existentes, apenas seria o reforço, né? De como, por exemplo, a tal inclusão de que ela fala, né? Se ela realmente conhece esse preceito que foi falado antigamente, ela está apenas reforçando, né? Ao que seria falado ainda hoje em dia. Mas é engraçado que, por falar de Jesus, houve esse cuidado para que a música não se tornasse de como o cristão gosta, ou que falasse de Jesus, enfim, é ao menos contraditório, né? Outro ponto foi justamente, ela falou que o tema que ela trouxe foi justamente para abordar sobre uma crítica também, porque religiões como Candomblé e Umbanda estavam tendo terrenos queimados, e que ela havia também trazer uma reflexão sobre isso, porque a elite, digamos assim, supermassa, estava queimando isso, né? E durante a entrevista, o detalhe é que ela não trouxe nenhum dado estatístico comprovando esse argumento. Ela não trouxe nada, falou que a crítica dela se baseava nisso, mas ela não trouxe nenhum dado que comprovasse realmente ela abordando esse assunto, né? E para terminar, eu queria que vocês acompanhassem comigo o versículo que já foi falado, que está no capítulo 3, no versículo 19, 20 e 21, que foi até um versículo que eu já falei no Evangelho de João, que fala assim: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas, né? Justamente sobre isso. A ideia em si não foi falar sobre o que realmente nós conhecemos de Jesus, né? Os ideais cristãos. Não, foi realmente tentar colocar os ideais de fora para que eles sejam para tentar colocar isso dentro da nossa religião, para que esses ideais assim não sejam reprimidos, assim como falar a palavra. Enfim, é isso. Passa a bola para vocês. E tu falou, Luiz, que ela falou que queria falar de um Jesus inclusivo, né? Foi isso Luiz? mesmo. Ela falou isso durante a Pronto. entrevista. E o engraçado, porque as pessoas realmente, elas gostam de ver um Jesus humanitário, né? Que realmente Jesus foi. Jesus, ele falou com as pessoas que ninguém queria falar. Jesus curou cegos. Jesus tocou e curou leprosos, que eram as pessoas totalmente renegadas da sociedade judaica naquela época. Jesus falou com uma mulher samaritana, que realmente era... Se um judeu visse um samaritano, ele não ia falar nunca com o samaritano, né? E Jesus fez isso, e além de tudo isso, essa mulher, ela foi uma das primeiras a falar de Jesus para os outros, que foi a mulher. Jesus realmente, ele falava com as pessoas que eram renegadas pela sociedade, porque realmente ele não fazia acepção de pessoas, ele veio realmente para dar o evangelho para os judeus, mas os judeus não receberam, então o evangelho se espalhou, graças a Deus, pela graça dele, para todas as pessoas. Porém, a sociedade, ela esquece que Jesus não foi só o Jesus comunitário. Jesus, ele era o Jesus e é o Jesus santo. O Jesus que ele não veio trazer somente a igualdade para todas as pessoas, uma vida boa aqui na terra. Jesus, ele... E é importante, sim, a igualdade entre as pessoas. Por isso que Jesus, ele fez o que fez. Mas o principal é o quê? É a salvação delas, né? Eles esquecem que Jesus, ele veio lutar e falar contra o pecado das pessoas. Porque se Jesus, ele quer, e ele quer, não é um se, é verdade, ele quer que nós estejamos com ele no céu, ele veio falar contra aquilo que nos deixaria ou nos levaria para o inferno, que é o pecado. Então, apesar deles quererem tanto, essa moça, né, querer tanto um Jesus, mostrar um Jesus inclusivo, como eu não entendi muito bem, eu queria até que o Luiz falasse um pouco sobre o link que tem a ver dela falando sobre Jesus humanitário e os terreiros de candomblé, dos cultos de candomblé estavam sendo destruídos, o que tinha muita relação. O link que ela quis trazer sobre isso é até justamente algo que não tem muito nexo, né? As duas falas.
mas o link que ela trazia da escola era justamente que Jesus ia morar numa favela, que Jesus seria negro, Ah, como seria assim o uhum, Jesus por ser assim pobre, como, enfim, como ele agiria. uhum, entendi. Ah, entendi que Jesus ele não atacaria, que Jesus seria a pessoa renegada, né, da sociedade. Mas a gente tem que lembrar também que Jesus ele não veio para atacar as pessoas, como muitas vezes, infelizmente, nós vemos os cristãos fazer. E isso muitas vezes nós não nos incluímos nisso, porque nós, por achar que o outro está errado, pensamos que temos o direito de julgar e atacar o que eles estão fazendo, né? Mas Jesus, ele atacou o pecado. Ele falou que estava errado. Mas as pessoas, ele amou elas. Amou tanto que se entregou na cruz por elas, né? Mesmo elas ainda estando pecando. E é isso que eu queria falar sobre essa moça. Qual era o nome dela, Luiz? Tu lembra? É Ou não? Manu, não, é Manu da Cuica. Ah, pronto. Não é Então, Gavassi, não, gente. a Ana Gavassi. É o quê? Então, era... não é a Manu Gavassi. Ah, É, é interessante esse ponto para as pessoas lembrarem, né? Que o que mais Jesus ele quis trazer foi a nossa salvação. Pronto. É interessante esse ponto que a Patrícia trouxe por último, é dos cristãos atacando, sabe? Cara, um dos maiores defeitos também da nossa sociedade hoje, cristã, protestante, é a falta de conhecimento da palavra, sabe? Por quê? A gente vê realmente vários cristãos atacando religiões, vê vários cristãos atacando movimento, vê vários cristãos atacando pessoas, sabe? Só por não seguir o mesmo raciocínio. E isso é errado. Deus nos ensina totalmente diferente. Como a Patrícia falou perfeitamente, da mulher samaritana, né? Mas também vê aquela questão do o bom samaritano também, que estava o rapaz lá na estrada, passou um judeu, olhou para ele e não fez nada. Aí veio um samaritano, aquela pessoa que o povo não considerava um povo de Deus, pegou o rapaz, ajudou ele, levou para uma pousada e pagou todas as despesas, sabe? Então, eu quero falar com isso é que nós não temos que olhar pelos pensamentos das pessoas, pelo que elas seguem, mas sim amá-las, sabe? E esse é o nosso defeito, né? A falta de conhecimento da palavra na nossa sociedade de hoje. As pessoas julgando, né? Os pré-julgamentos, as pessoas atacando, sabe? E isso chega a ser ruim. E a gente, fazendo isso, deixa de falar do amor de Deus para essas pessoas, sabe? É, e isso às vezes nos atrapalha, até para fazer o ID de Jesus, né? Porque a imagem fica manchada, as pessoas não param para escutar. E interessante que tudo vai ter uma reação, gente. Tudo tem uma reação. Toda a lei de Newton, né? Toda ação tem uma reação. Então a gente veio claramente nisso. As pessoas que deixam de fazer algo bom e optam por fazer aquela questão da ignorância, né? De fazer o que vem pela cabeça, sabe? bom, pessoal, já entrando na nossa última pauta sobre esse assunto, e é realmente algo que, quer ou não, foi o que chamou ao nome do nosso Seedscast de hoje, que é os jogadores da Liga Norte-Americana, alguns de beisebol e outros de basquete, que não foram adeptos ao Black Lives Matter, né? Que é Vidas Negras Importam. E por que esses jogadores não foram adeptos, né? Um caso foi até um jogador de beisebol branco que ele, por ser cristão, falou que não era adepto por conta do limite disso, que ele acreditava que todas as vidas importam e que justamente por conta disso ele acreditava que Jesus Cristo era o que é mais importante e que ele só iria se ajoelhar perante Jesus, não se ajoelharia por nenhuma outra causa, porque Jesus Cristo era aquilo que era de mais importante para ele. Outro caso que ficou conhecido foi de um jogador de basquete, onde ele também não se ajoelhou e também não vestiu a camisa do Black Lives Matter. Todos os jogadores e jogos estão tendo esse momento, no momento do hino, os jogadores estão de joelhos e com a camisa, ele se negou a ficar de joelho e a vestir a camisa. O jogador, ele é negro, e ele se negou a fazer isso por conta de acreditar que todas as vidas importam, e que para ele o amor de Jesus Cristo é aquilo que é de mais importante.
Por conta disso, ele até fala mais de Jesus do que de uma causa específica. Na entrevista, até perguntaram para ele se ele não acreditava que vidas negras importavam, e ele deu essa resposta que ele acreditava que todas as vidas importam, e não a negra ou a branca, e que Jesus é o mais importante de tudo isso, porque é o que vai constituir todas as vidas, já que todos nós somos feitos à imagem de Deus. Cara, quando eu vi esse vídeo, realmente eu bati com as mãos e com os pés, sabe? Que entrevista maravilhosa desse jogador de basquete que quem não viu ainda, tem um pastor aqui de Fortaleza, da Igreja Batista, chamado Pedro Pamplona, que ele compartilhou esse vídeo com uma legenda muito bacana. Então, se vocês não viram esse vídeo, vão lá agora no Instagram de vocês. Agora não, quando terminar, gente. No Instagram de vocês, coloca lá Pedro Pamplona e vocês vão ver esse vídeo desse jogador de basquete. Pronto, galera. Se vocês não verem esse vídeo, vai lá nesse cara que eu citei agora no Instagram dele, tem lá o vídeo disponível. Realmente é um vídeo muito bom, que o cara demonstra o que tem dentro dele, que é o quê? O amor de Deus, sabe? Porque assim, ao ponto dele falar, né, que não ia se ajoelhar só se ajoelharia por Deus, sabe? Isso é o amor. E ele falou que não era pela questão de movimento, né? Mas que todas as vidas importavam para ele, né? E isso é o amor de Deus. Uma pessoa que ama a Deus, ele ama todas as vidas, sabe? Uma pessoa que ama realmente, conhece o amor, que o amor é o próprio Deus, e quando essa pessoa conhece, ele vai amar todas as classes, todas as pessoas de cores, todas as pessoas que ele vê e tem consentimento. Não é por causa de um movimento, sabe? Ele não vai levantar essa. Quando a pessoa conhece o amor de Deus, não vai levantar, começar a amar uma pessoa pelo movimento, não. Consegue abranger todas as pessoas da Terra. E isso é essencial para nós. Amar as pessoas, sabe? Depende de religião, dependente de cor de pele, independente de classe social, sabe? Por quê? O amor de Deus tem que ser maior que tudo em nossas vidas, sabe? E realmente esse cara nessa entrevista deixou escancarado isso, né? Que não só uma certa parte de vidas importa, mas todas as vidas importam para Deus. E todas as vidas têm que importar para nós, porque nós conhecemos o amor, que é o próprio Deus. A Patrícia quer comentar alguma coisa sobre? Queria sim. Sobre esse vídeo e esse jogador, eu não concordo com a atitude dele, porque olhando exclusivamente para um cunho social, que também o cristão, ele deve se inserir, né, na sociedade, porque nós estamos aqui para fazer a diferença, não é? E de um cunho social, olhando somente para esse lado, o Black Lives Matter, ele trouxe uma reflexão, não que somente as vidas negras ou vidas pretas, elas importam, mas que elas também importam. Se esse movimento foi levantado, foi para a gente refletir que as vidas negras, tanto nos Estados Unidos, como aqui também no Brasil, elas são tratadas de maneiras diferentes. O estopim, para quem não está por dentro, né, o estopim desse ano, das revoltas desse ano, foi porque um, um jovem, né, um jovem adulto, ele foi morto por um policial branco lá nos Estados Unidos, só pelo fato dele ser negro. Não tinha outra explicação. Ele morreu realmente por causa da cor da pele dele. E isso, como nós somos cristãos, devemos chorar realmente, porque coisas assim ainda acontecem no século XXI, as pessoas serem julgadas só porque tem uma cor diferente da outra. E isso tudo, ele vem, claro que dentro desse movimento houve revoltas muito violentas, que realmente nós, como cristãos, não somos adeptos a isso. Porém, assim como as vidas negras, elas também importam, como as vidas brancas, como os asiáticos, como os indianos, porque Jesus ele veio para todos, nós devemos
apoiar não o movimento político, porque se tiver política dentro, né, todas as coisas vão mudar, mas o movimento social. E não somente apoiar com palavras, porque como o Douglas falou bem no comecinho, o amor de Deus ele é demonstrado em atitudes. O que nós podemos fazer enquanto a isso? Nós podemos realmente não fazer acepção de pessoas nesse quesito. Eu tenho amigos brancos, eu tenho amigos negros e tal, mas eu amo mais os meus amigos brancos, os meus amigos negros, tá entendendo? Isso, você no seu dia a dia, você tem que fazer a sua parte. Você demonstrar o amor de Deus nas suas ações, sem fazer acepção de pessoas. E sobre esse cunho social, nós também. E racismo é crime. Então, nós, como pessoas sociais também, inseridos na sociedade, nós devemos sim repudiar racismo, porque Jesus, ele não desprezou as pessoas ou acolheu pessoas por causa de seus status, por causa da cor da sua pele. E Jesus, ele amou a todos igualmente. E assim como Jesus fez isso, nós devemos fazer isso também. Como o jogador falou, né, que somente Jesus importa, né? Somente o movimento tipo, de Cristo importa. Mas naquele momento ele podia se ajoelhar não pelas vidas, mas ele podia se ajoelhar para orar por todas as vidas que todos os dias sofrem racismo, ou também as pessoas que estão em grande desigualdade social, porque existem, gente, todas as vidas realmente importam para Deus, mas aqueles que são julgados e são mortos por causa que são negros, ou muito feminicídio que acontece, infelizmente, mulheres que morrem dentro das suas casas, ou crianças que sofrem abuso sexual, essas vidas, elas realmente importam para Deus. São pessoas que estão em diferentes situações sociais do que a nossa. Eu estou na minha casa, eu tenho meu pai, minha mãe, eu posso ir para um lugar e voltar em paz, porque eu tenho alguma condição, mas tem gente, mesmo que a minha condição não seja tanta, mas tem muita gente que tem muito menos do que eu tenho e vivem vidas muito piores do que nós vivemos, e nós devemos se importar com elas, porque foi isso que Jesus também fez. Ele se importou tanto com os pobres, com os leprosos, com os cegos, com os de outras etnias. E é isso que eu penso. Eu penso que nós devemos se importar, sim, com o movimento social e que a gente venha lutar para que coisas assim não aconteçam. Bom, pessoal, é isso. Esse é um assunto polêmico. Conversem com seus amigos, conversem com seus parentes, familiares. Se você ainda é menor de idade, até tem ainda não atingiu ainda assim a maioridade, busque conversar com seus pais, busque conversar com eles para que eles possam te passar algo específico, te passar uma ideia sobre esse assunto. Então, assim, esse é realmente um assunto que está aberto para debate, por isso que nós trouxemos ele aqui e debatam com seus amigos. A melhor maneira de a gente realmente conseguir entender sobre esse assunto, observar todos os pontos, é conversar com pessoas que não têm a mesma ideia da gente, mas também conseguir aprender com elas, porque nós não somos donos da verdade. E para trazer o último ponto, depois de tudo que a gente abordou nesse estudo de hoje, eu gostaria que vocês abrissem no livro de Mateus, no capítulo 6, indo no versículo 12, é aquele capítulo onde Jesus vai falar sobre a oração, a maneira correta, né, que as pessoas acabam levando a oração do Pai Nosso como oração que deve ser feita todas as vezes, não só como exemplo, né, mas algo que deve ser repetido para sempre. Mas eu queria trazer para vocês o versículo 12. Perdoamos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aliás, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Teu é o reino. Esse versículo 14 vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. A gente abordou muitos temas hoje, e um daqueles foi realmente Jesus amar o pecador e não ao pecado, e inclusive sobre a graça de Deus sobre nós. Então, isso fica de lembrança, sempre perdoar o nosso próximo, sempre perdoar aqueles, ainda assim, que nos ofendem,
mas sempre buscar o perdão para com o próximo, porque esse é o mandamento do Senhor Jesus Cristo. É isso, pessoal. Obrigado por ter escutado o nosso podcast. Douglas, Patrícia. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Nós esperamos que vocês tenham gostado, tanto desse podcast como do debate, e também que vocês tenham aprendido mais um pouquinho sobre coisas espirituais, sobre tudo que Jesus ele veio fazer pela sociedade e por nós, né? Pelos seres humanos pecadores. É isso, pessoal. Agradecemos por ter escutado até esse momento de agora. Se você conseguiu escutar todo, obrigado pela participação de você. Que você possa compartilhar essa mensagem com os colegas, amigos, esse podcast, sabe? Porque a gente estudou muito sobre esse tema, gente. A gente não somos, como falar, não somos os sábios da palavra. Nós não temos a razão na nossa mão, mas o pouco que nós temos, com a graça de Deus, conseguimos transmitir esse conhecimento dado por Ele, sabe? Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz e sejam uma semente de Deus.